Olá pessoal, estamos aqui com mais um programa F5, uma produção da TV FUNORTE, que é exibido no nosso canal no YouTube, dentro do projeto do canal universitário, e também vocês podem conferir no canal 12 da NET. Eu sou o Eupidio Rocha e nós estamos aqui hoje para falar de um tema bem interessante, bem atraente, com uma substituição, né? Maria Fernanda não pôde nos presentear com a sua presença aqui, ela está ocupada com atividades acadêmicas e um curso em outro espaço. E aí Gabi Santos, a colega nossa aqui do FUNORTE News, né, foi gentilmente convocada, acho que ela estava passando pela porta ali, ele falou, Gabi, vem cá, oferecemos um copo d'água para ela, e aí, de repente, ela teve que sentar aqui no sofá, né, Gabi? É tipo isso, Eupidio. Olá, pessoal. Eu não sou a Maria Fernanda, né? Estou aqui fazendo uma participação especial, vamos colocar assim, né, Eupidio? E aqui lisonjeada, né, com o meu coordenador de curso e professor também. Então, para mim é um desafio hoje estar aqui, estou muito feliz, satisfeita. Maria Fernanda hoje cedeu o lugar dela para que eu possa participar, mas logo mais ela estará aqui de novo com vocês. Provavelmente no próximo programa ela já está de volta, né? Exatamente. E falando em programa, nós vamos discutir hoje sobre essa fascinação, né, do psicopata, do serial killer, essa figura aí que aparece em diversas mídias, né, Gabi? Aparece de uma forma até um tanto quanto romantizada ou atraente, até porque isso gera uma audiência, né? E essas relações aí de psicologia e direito, psicologia e lei. E para isso a gente está aqui com a professora Leila Guzmão, né? Que é formada em psicologia e tem especialização nesse campo aí que nos interessa, que é a psicologia jurídica, né, Leila? Exatamente, seja bem-vinda, viu, Leila? Esse é um tema que está sendo muito falado, né, atualmente. A gente estava comentando aqui nos bastidores que hoje as plataformas, né, elas têm colocado muitas séries e filmes, documentários também para falar sobre esses assassinos, né, que ficaram aí famosos, vamos colocar assim, né, pelos crimes de crueldade, os psicopatas e outros crimes também. Assim como teve também o caso da Elisa Matsunaga, que não foi bem considerada como uma psicopata, mas assim, ela cometeu um assassino com requinte de crueldade, né? Então hoje a gente quer falar um pouco sobre essa questão, como que isso tá sendo visto na mídia, qual o olhar que nós devemos ter e se realmente é importante hoje colocar da forma que tem sido colocada esses personagens ou a gente deve ter um olhar maior para a vítima, para a sociedade? São perguntas interessantes, né? E complexas. Bom, mas vamos começar com a mais simples, exatamente. né? Vamos pelo Fale um pouco aí sobre a sua carreira, sobre a sua trajetória. Assim, eu sou psicóloga de formação e eu estudei em Belo Horizonte. Em seguida da minha formação, eu fiz psicologia jurídica com Fernando Ottoni e eu fui atuar no TJ com o louco infrator. A gente fazia visitas penitenciárias, né, aos presídios, para poder conversar com as pessoas as quais tinham um comportamento mais diferente, né, do que as pessoas veem, e fazer e contribuir para a construção de diagnóstico, né. Então, nós fazíamos essas visitas, eu fiz a psicologia jurídica, depois eu fui trabalhar na penitenciária, Zé Maria Alquimim. Depois eu passei num processo seletivo, eu vim para cá, né, para mostrar trabalhar com medidas socioeducativas, saí de lá, fui trabalhar na Delegacia da Mulher e atualmente estou na Delegacia de Plantão, lá no centro da cidade, na Rua do Veloso. Lembrando, como eu gosto sempre de falar, que essa minha atuação lá é uma parceria da Faculdade de Saúde de Bituruna e do Centro Universitário. Nós temos com o 11º Batalhão de Polícia Civil. Mas, assim, eu entendo, Gabi, que as pessoas têm muito sensacionalismo quando vai dizer de uma pessoa que mata, né? Você pode... E nós classificamos as pessoas, da própria psicologia, em neurose, psicose e perversão, né? O perverso é aquele que ele não se apresenta, ele esconde, você não consegue identificar. Faz as coisas mal feitas e você não consegue identificar, né? O neurótico somos nós, que planejamos, né? Eu vou planejar matar a Gabriela e eu organizo uma maneira de matá-la, vou lá e executo, né? E o louco não, o psicopata não, ele não planeja. Normalmente tem alguém que ele ouve, alguém que manda ele fazer aquele ato violento, aquele ato cruel, né? Ou então o facho de luz veio e falou com ele, né? Ele teve
Ele teve uma voz que veio dessa luz, que ordenou que ele fizesse aquilo, né? E aí eles fazem essas coisas que a gente vê por aí, que todos nós ficamos espantados. E isso na história da humanidade sempre existiu. É claro que o cinema, né, e agora mais ainda, ele tem dado muita ênfase nisso, porque eu creio, principalmente, né, sendo coisas de americana, que é a coisa mais hollywoodiana, né, para poder atrair público, a mídia, né, ter bom recurso financeiro, sei lá. Mas que, na verdade, é que esses serial killers que eles apresentam não é dessa maneira, não existe assim. Quando você traz a Matsunaga, que matou o marido, que ele esquartejou o marido, isso não é da obra de coisa da neurose, não, da normalidade, não. Ela poderia ter dado tiro nele como ela estava com a arma e acabado ali, né? Não, mas ela tem conhecimento, então, da anatomia humana, já que ela era enfermeira, né? Na formação em enfermagem também, e ela vai esquartejando ele. A sangue frio, coloca numa mala e desova né, essas partes. Você pode ver que essa é uma coisa bem triste, né? É bem triste, né? Então, assim, o que passava por essa cabeça dessa mulher? Leila, você citou aí sobre os exemplos, né? No caso da Elisa Matsunaga, eu assisti recentemente, inclusive um amigo me indicou, já fazia um tempo que eu queria assistir, e eu ainda não tinha assistido, mas eu vi várias críticas antes mesmo de começar a assistir esse documentário, no caso dela. Uma coisa que eu observei no documentário dela, a forma que eles trataram, eu não sei, eu posso estar enganada, mas representaram como se fosse uma mulher que viveu um relacionamento abusivo e se vingou, né? Então, assim, como se ela tivesse reagido. Em alguns momentos mesmo do documentário, eles mostram que ela veio do interior, muito pobre, e fala que ela passou por dificuldades financeiras, sofreu abuso, e aí depois foi buscar uma vida nova na cidade grande, que foi São Paulo, se tornou uma garota, né, trabalhando na noite, e conheceu o marido. E aí, assim, uma coisa que eu achei que me deixou assim um pouco com a pulga atrás da orelha é essa questão. Muitas pessoas falavam comigo assim, mas você está defendendo, discutindo, né, defendendo porque é a mulher. E nesse caso aí, porque ela é mulher, ela reagiu, então não tem nada errado aí, mas ela poderia ter dado só um tiro, como você falou. Nessa questão, você acha também assim que é uma questão psicológica voltada para essa questão psicopata, essa discussão, ou é outra questão, no caso? Outra análise? Eu não sei nem como te dizer, porque eu também assisti esse documentário e eu percebi que eles colocaram a realidade dela, né? O quanto ela sofreu, isso é óbvio, nós estamos discutindo isso, né? Nós estamos discutindo o ato que ela fez em si, né? A crueldade que ela praticou, né? Independente da história pregressa dela. E também após o homicídio que ela praticou, né? Porque a história pregressa de muitas pessoas, de muitas mulheres, ou de muitos homens do Brasil, são histórias de um país capitalista, em desenvolvimento, que é de luta mesmo. É de luta mesmo. Isso não é uma coisa dela, né? É da grande maioria da população brasileira. Mas o ato que ela praticou, ele foi cruel, né? Independente da história que ela teve antes. E isso ela tem que se responsabilizar. O que a psicologia jurídica nos ensina é isso. Mesmo o louco infrator, que ele é inimputável, nós temos o peso da lei sobre a gente, né? O louco, ele é inimputável, o peso da lei pesa menos sobre ele. Por quê? Porque ele, no ato daquele fato, daquele homicídio ou qualquer outra coisa que eu tenha praticado, ele não se lembra do que ele fez. Ele fez, como eu disse anteriormente, né? Com uma ordem, alguém, Deus que enviou, né? Eu vim para salvar o mundo, então aquela pessoa ele tem um delírio daquela pessoa, que a pessoa vai fazer algum mal com ele, então a voz manda que ele mate ela para que isso não aconteça, né? Estou falando assim muito de maneira generalizada. Mas mesmo o louco, ele se responsabiliza. A Casa PTJ, que foi o primeiro lugar que eu trabalhei em Belo Horizonte, de pacientes louco infrator, lá no Tribunal de Justiça, era para esses casos, sabe? Que eles têm que ter o peso da lei, mas de maneira diferenciada, em função
traço psicológico, né, de psicopatia que ele tinha, né? É diferente, por exemplo, um desculpe de Matsunaga que ela planejou, ela cortou, ela fez, né, pelo menos a gente assistiu. Pelas informações que a gente tem pelo documentário, as informações que tem pelo documentário. As informações que a gente tem pelo documentário, pela mídia, né? Embora tenha sofrido muito, eu compreendo perfeitamente bem o sofrimento dela. E deve ter sofrido mesmo, isso é muito, né? Isso é muito sério mesmo. Agora, a prática que ela fez, o ato foi muito cruel, entende? E sim, o louco também paga por isso, né? A lei também pesa sobre ele. Não com tanto rigor como ela apresentou 30 anos, mas menos, e ele pode, por exemplo, responder em liberdade, né? Lília, analisando assim, por exemplo, você falou aí do caso da mulher, Gabi perguntou o caso específico da Mitsunaga. Existe uma diferença, por exemplo, estatisticamente, ou algum dado que nos permita dizer, isso é um tipo de comportamento mais de um homem, é um tipo de comportamento mais da mulher? Existe uma diferenciação ou qualquer um está sujeito a esses... Não, qualquer um está sujeito a isso, né? A prioristicamente, qualquer um está sujeito a isso. Agora, em função da nossa sociedade, da nossa cultura patriarcal e machista, o homem é aquele que é mais poderoso. O homem é que tem mais oportunidades para fazer isso. Eu diria que ele circula nos espaços sociais com mais, né, do que a mulher. Atualmente tem mudado, mas ele circula com mais facilidade nos espaços. Então, se você andar na rua, por exemplo, à noite de cueca, ninguém vai mexer com você. Ninguém mexe com você. Ninguém. Raramente a pessoa vai te incomodar. Pode achar até que eu tô de sunga. É doido, pode ser normal, pode achar normal. Então ela é doida, tá assim, sabe, né, coitada. E se uma mulher andar na rua de calcinha, ela é assediada, por quê? Nem precisa estar de calcinha, né? Nem precisa. Eu tô fazendo assim uma coisa... Você tá fazendo uma correlação mais óbvia. Eu tô fazendo analogia bem assim, igual o homem de cueca, de calcinha, ninguém mexe com ele, mas com a mulher mexe, né? E quem vai mexer é o homem, não a mulher, né? Então, estatisticamente falando, os homens são mais, o crime são mais prevalentes. Esses dias, teve um caso na delegacia de um rapaz que ele estava envolvido com drogas, né? E ele estava em processo de separação, um rapaz de curso superior. Inclusive, até é bom dizer isso, que as pessoas acham que quem mata, quem rouba, são pessoas de classe inferior, mas, né? Mas da camada mais baixa. Não necessariamente, né? A loucura, ela não escolhe. Né? Qualquer um de nós pode fazer isso. E ele pegou um amigo dele, o amigo dele o levou para casa, e ele, para casa dele, para cuidar, porque ele estava usando muita droga. De madrugada, o amigo dorme, olha para você ver que coisa. O amigo dorme, ele usa bastante droga, mistura com bebida, com remédio, levanta e vai lá dando seco de facada no amigo. Meu Deus. Existe uma diferença. Estou dizendo que ele é inimputável e que ele não tem que responder. Ele é neurótico e ele vai responder. A diferença é se você está sob o uso de alguma substância e praticar algo, e o louco que ele, sem substância nenhuma, entende? Que é da estrutura psíquica dele, ele pratica. Sobre isso aí que você falou, por exemplo, como que se estrutura essa questão da sociopatia e da psicopatia? Existe uma diferença? Como é analisado isso? A psicologia cria esses, né, psicologia, psiquiatria, cria esses conceitos. O sociopata, ele convive socialmente com você. Ele trabalha, ele tem emprego, mas vamos dizer assim, ele é um canalha. Ele é canalha. Ele faz atitudes de canalice com você. Se ele tiver a oportunidade de te burlar, de passar perna, de tomar um dinheiro seu, falar que não foi ele, de roubar algo assim que você... Sabe? Ele circula normalmente. E às vezes até uma pessoa que tem é visto pela sociedade como um irmão, sabe? Bem-sucedido, bacana, casado, tem filhos, mas é canalha. Mas isso também se enquadra no perfil de mulheres também, né? Você falou homem, mas assim, se enquadra no geral, né? De uma forma geral. Mulher da mesma maneira. Puxa o seu tapete, mente a seu respeito. Quando chega na sua frente, fala, não, que é isso, tá vendo? E o psicopata? O psicopata, ele é da estrutura do sujeito que alguns que ele nasce com ele. Quase bem assim, sabe? Ele já é uma pessoa que é doente,
doente psicicamente, né? E ele vai ter, então, em dados momentos, dependendo da situação externa que ele tiver, ele faz isso. Ele te mata. Eu já recebi casos de internação de menino que pegou, por exemplo, como é que chama? Facão e degolou o pai. Degolou o pai. Um adolescente. E outra coisa, ele não foge da lei. Nossos gêmeos neuróticos, ele não foge. E não nega. Ele não nega. E quando a polícia chega, ele está no chão, lá sentado, com a cabeça baixa. Você matou seu pai? Matei. Vai para a prisão. Ele levanta a mãozinha. Todos eles, a maioria, quando você vê assim na mídia, né? Tem gente que sempre acompanha pela mídia. Esse perfil é muito parecido, né? De não negar, de não expressar nenhum sentimento, da frieza. Tem uma psicose. O sujeito que tem uma psicose, né? O neurótico. E esse que tem a psicose, então ele quer ser reconhecido. Por isso que a gente vê essas figuras? Não necessariamente. Nem todos os casos. Esse menino queria ser reconhecido, não. A Luz mandou ele matar o pai dele, porque o pai dele estava fazendo mal para ele. E ele mata o pai. Entende? Ele surta. Ele tem um surto psicótico e passa ao ato, que a gente chama na psicologia. Agora, na abordagem sobre essas figuras psicopatas, existe uma coisa que o entretenimento, a indústria cultural, né, faz para torná-los mais atraentes. Eu acho. E nós assistimos isso. Nós assistimos isso porque a gente gosta disso. É uma identificação. É aquela coisa assim a sedução do mal. Que é o que... Exatamente. É o quanto que tem da gente que nos seduz. Que bacana, que coisa interessante. Mas como ele fez, olha só, o que vai dar, sabe? Isso é gostoso de assistir. Isso é típico do ser humano, né? É diferente, por exemplo, de desejar maldade, de fazer maldade. Admirar essas pessoas. Mas né? assistir, né? A sétima arte, né? Que é chamado cinema. Então, assistir, né? E gostar não tem nada a ver com você realizar. Né? Esse sentimento de apreciar, né? É diferente. Eu tenho um amigo que trabalha numa penitenciária de segurança máxima. E lá tem pessoas de vários perfis. Eles não comentam, né, por questão de ética, mas assim, ele diz que eles recusam muitos presentes, muitas cartas que chegam de diversos lugares, pessoas assim que tá ali presa, que cometeu algo brutal, e essas pessoas recebem, sabe, homenagens, presentes, assim, coisas que nem pode entrar lá dentro, né? E são pessoas anônimas que admiram essas pessoas. Aí se identifica. Entende? Entende? Aí é a identificação. Eles estão me identificando com aquele sujeito que fez isso, né? Ele tem Aí eu tento estabelecer um laço, porque ele mesmo de uma outra maneira. Quando eu trabalhava na Zé Maria Quinim, Gabi, iam mulheres lá no final de semana, que as amigas levavam, para poder namorar com os presos, porque elas queriam namorar com os presos. E isso seria o quê? É um desvio? Identificação. Ou é uma identificação? É uma identificação que ela tem com aquele sujeito fora da lei. Esse fora da lei, então, tem essa atração para determinadas pessoas? Assim como algumas pessoas que trabalham com a corporação policial têm atração, mulheres têm atração. Tem atração outras pelo uniforme, vamos dizer assim, tem essa atração. Pela farda, pelo estilo, né, daqueles sujeitos. E outros também têm para aquelas pessoas que participam delitos. Pessoal do PCC, que tem um certo domínio, hierarquicamente, lá no trabalho deles, eles têm, mesmo que sendo, né, algo fora da lei, eles têm uma hierarquia de poder, de domínio, a pessoa se identifica. Você falou uma coisa muito interessante, Leila. Você falou da questão de poder, que no fundo é um grande tema, né? A gente falando de poder, no caso de um país igual ao Brasil, leva-nos a um ponto extremamente importante, que é a questão da desigualdade, né? Essa questão da égide da lei e a questão da desigualdade, porque determinadas pessoas são mais parecidas, outras menos parecidas, conforme com isso. Como é que a psicologia jurídica
a própria psicologia lida com esse tema? Eu imagino que seja um tópico para você e para as pessoas da área seja Da assim, desigualdade social? Você quer dizer? Desigualdade social. Assim, eu não trabalhei não só aqui, né? Trabalhei na penitenciária na Alquimia, eu circulei na Nelson Hungria e em outras penitenciárias em Belo Horizonte e outros sistemas também de segurança pública, né? Mesmo quando estava no PPJ, que eu fazia visitas a manicômios, visitas à cadeia, para poder conversar, entrevistar os presos, né? Para contribuir no diagnóstico, né? Que é o diagnóstico diferencial. A gente diz se é neurótico ou se é psicose e se aquele ato que ele fez, né? Ele tem que a lei tem que pesar menos nele ou mais, né? É mais ou menos por aí. Se ele é neurótico, pesa mais. Se ele é um psicótico, ele é inimputável, então pesa menos, né? Mas o que eu percebo o que eu percebi e percebo até hoje é que os grandes frequentadores desses espaços judiciários são preto, pobre e periférico. Você não vê uma pessoa que tem poder aquisitivo melhor ficar muito tempo na prisão. Aí já é outra coisa que a gente tem que discutir depois da questão do judiciário. É uma questão bem profunda, né? Porque se ficam, né, tem um tratamento. Assim, não pode dizer que tem um tratamento diferente, porque eu estou falando dos profissionais, né? Que eu não posso julgar todos. Mas é diferente. Sabemos que é diferente. Diferente. Infelizmente. Lamentavelmente é diferente e as pessoas sofrem muito, porque acham que quando você vê uma pessoa que é periférica, que é negra, né? E que tem sobre ela, né? Sob ela, esse peso da desigualdade, da diferença no olhar do outro, né? Ela sofre mais na prisão, muito mais. Se é uma mulher, sofre. Se é uma mulher negra, mais. Se é uma mulher negra, LGBTQI ou um homem a mais, sofre mais ainda. Sabe? Então tem categorias assim, que o sistema ele os acolhe mais, né? Acolhe entre aspas, que não é bem acolher. Esse termo serial killer, existe uma característica específica para definir esse termo nessas pessoas que se encaixam? Serial killer são pessoas que matam, que têm requinte de crueldade e que ela faz isso, né, sistematicamente, diversas vezes. Muito raro acontecer aqui no Brasil. Acontece esses casos que nós acabamos de dizer, né? Fez uma ou duas vezes, mas fazer isso é mais, eu estava falando com o Eupídio, é mais coisa norte-americana, né? Parece que a sociedade americana tem essa... A sociedade americana é diferente produz da isso, latina, ela né? produz isso, né? Ela é diferente da latina, então eles passam muito mais ao ato do que nós. As relações humanas deles não são como as nossas. Nós somos mais afetuosos, mais calorosos, né? Eles não são assim, são muito frios. Então, da mesma maneira que são frios, acho que eles reproduzem com requinte de crueldade, de maldade, né? É como se fosse uma característica até da competitividade, né? Daquela coisa de querer ir mais além do que o outro, né? Esse psicopata matou 5, esse matou 6, esse matou ou não da sei o quê. cultura, né? Da própria cultura. Acho que eu me lembro, né? quando eu comecei a assistir muito filme dessa linha de filmes psicopatas, geralmente nas críticas, vinha sempre essa contestação de que talvez seja um sintoma muito da sociedade americana. Né? Talvez seja muito sintoma dos americanos. Eu acho que é um perfil muito americanizado, o serial killer. Eu, às vezes, quando eu orientava lá no direito, trabalho de TCC, as meninas ficavam, ô professora, vamos falar sobre serial killer. Porque viu no filme, né? Viu no filme, né? Assim, e não sabe do sofrimento que uma pessoa que tem psicose sofre, né? Porque ela vive com aquela doença. Infelizmente, nosso tempo está chegando ao final. Nós temos que encerrar o nosso papo por hoje. Leila, foi muito bom. Acho que nós temos que depois sentar sobre essas questões de acolhimento, a questão da vítima. Eu acho que muitas vezes a gente foca muito assim, aqui, desse lado, né? E tem esse outro lado, talvez até pior, né? Porque a pessoa vai ter de carregar isso, aguentar isso, então... Acho que vai e a ser uma pressão boa da pauta. sociedade, né? A pressão que a sociedade tem, por exemplo, com as pessoas que praticam isso, com a família dessas pessoas, né? Que sofrem muito também.
Isso, e acho que aí dá para a gente fazer uma outra discussão, né? Exatamente, porque a gente falou assim de uma coisa mais recente, mas muito mais profundo, né? Tem várias linhas aí para a gente seguir. Né? É muito complexo. Então isso quer dizer que Leila vai voltar aqui várias vezes, né? Para a gente poder falar mais um pouco sobre essa questão da diversidade também, que é importante. Eu queria que você deixasse, Leila, para aquela câmera aqui, ó, que está de frente para você, uma mensagem sobre essa questão da psicologia, voltada para que tipo de olhar você deve ter hoje com essas produções audiovisuais? Como eu devo assistir? É só admirar? Eu devo fazer uma reflexão sobre isso? Deixa uma mensagem. Eu entendo que a sociedade ela é plural, ela é diversa, né? E as desigualdades existem e existirão, vão continuar existindo. Entretanto, a gente não pode se furtar de dar um acolhimento diferenciado às pessoas às quais estão no judiciário, quer sejam vítimas, quer sejam os agressores, né? E eu tento fazer dentro do possível e dentro da minha condição humana, né? Um trabalho ético, responsável, e que essas pessoas possam se sentir acolhidas dentro de um espaço judiciário. E eu peço também assim para as alunas, os alunos, as pessoas do direito também, não só da psicologia, mas também no direito, que ao lidarem com essas pessoas, se despojem então dos preconceitos existentes, que nós temos muitos, né? E possam acolher verdadeiramente essas pessoas com mais humanidade, com ética, né? E com solidariedade. Então, vamos fazer agora o nosso encerramento temporário, que já voltamos já para discutir mais sobre mídia, mais sobre essa questão desses sedutores psicopatas, falando um pouco sobre alguns documentários específicos. É só um intervalozinho, vocês vão poder aí acompanhar as outras atrações aqui da TV FUNORTE e logo a gente está de volta para discutir isso. Eu pedi muito obrigada pela participação, por ceder esse lugarzinho aqui de Maria Fernanda hoje. Você ocupou, né? É momentâneo, gente, é momentâneo. Mas vocês podem me acompanhar lá no FUNORTE News, também na TV FUNORTE. E já que eu despedi, eu quero deixar um recadinho especial para vocês. Vocês podem acompanhar esse conteúdo todo e outros conteúdos também no canal 11 da NET Claro TV. Se não tiver com sintonia no canal 11, você consegue assistir no canal 54. Então pode acompanhar na NET Claro TV, YouTube 24 horas e, é claro, redes sociais TV FUNORTE. Muito obrigada, Elpidio, pela participação. Vou me deixar participar, na verdade, né, Elpidio? Pela recepção, né? Agradecer a sua presença aqui, nos substituindo a Fernanda, né? Com toda a qualidade e competência para a gente poder dar sequência nas gravações. E se precisar, a gente já sabe onde te encontra, né? Agora, é um desafio, né, gente? Meus professores, imagina só. Mas então eu fico por aqui, eu de volta com vocês no quadro Papo Cultural e vai receber nosso convidado, mais uma vez, está aqui na TV FUNORTE, Diego Dutra, e você vai ver aí muito comentário legal sobre essas produções audiovisuais. Coisas. Curiosidades. Coisas. Indicações culturais. No nosso programa, vou dar dicas de receitas práticas e o melhor, com produtos acessíveis para você que não tem tempo de se alimentar bem. Promover Saúde em parceria com a Faculdade Promove, a apresentação da Fernanda Maria, produtora do canal universitário da faculdade. E nada melhor numa tarde dessa falar de saúde, né, gente? Falar de saúde. E hoje um assunto muito interessante. Muito interessante. Né? Apresentadores, jornalistas, publicitários, marqueteiros. A gente vai tentar te explicar com entrevistas bem legais e curiosidades sobre o mundo da comunicação e do entretenimento. Está entrando no ar o Fita Crepe, um programa por dentro da comunicação. Vai!
intensidade dando vida à cidade. Protocolando que eles ainda não sabem. Falsidade é mato, pelas ruas eu vejo. Em meio caos se entregam por dinheiro. Então, a Mel se apresentou, Melissa Oliveira, eu, Jonathan César Neto, mas ela gosta de me chamar de carioca, né? Você também fica muito à vontade. Então, os nossos queridíssimos convidados estão aqui, já apresentaram a primeira música, daqui a pouco tem mais. Você tá no YouTube também, já ativa o sininho aí pra você receber todos os programas da nossa grade, que são vários programas, e principalmente Canta Aí também, né? Que vai poder acompanhar todos os nossos que a gente já fez. Fala galera, o cara dos carros chegou aqui na TV FUNORTE. Imagina a nossa zoeira aqui informativa de sempre, mas com toda essa produção bacana. Vem comigo, não perca nenhum dos nossos programas, hein? Estamos aqui de volta com o F5 no nosso quadro Papo Cultural. Nós vamos falar um pouco, discutir um pouco sobre documentários que abordam o fascínio, né, dos psicopatas, dos serial killers na televisão, principalmente esse momento que a gente está vivendo. E para bater um papo aqui com a gente, o nosso colega, companheiro, amigo, Diego Dutra, está aqui para poder discutir um pouco, falar um pouco sobre essas produções. Diego, bem-vindo aqui nesse novo espaço nosso aqui. Obrigado, Eupídio. E eu gosto daqui, cara, porque toda vez que eu venho nesse estúdio tem uma novidade, né? Aqui sempre tem alguma coisa modificada e sempre está evoluindo. E cada vez que eu venho aqui eu me torno mais fã ainda do que vocês fazem. Vocês estão de parabéns. E a produção é muito boa. A Gabi, ela vai fazendo umas mudanças, assim, sabe, umas coisas. A gente troca de lugar uma coisa para outra, rouba não, desculpa. Pega emprestado num sofá em algum lugar e depois utiliza e depois devolve, nós devolvemos, tá? É isso aí, ela nunca fica quieta, nunca deixa parado. Então, para dar sequência aqui às nossas conversas, aos nossos bate-papos sobre psicopatas, o Diego aqui vai nos ajudar a analisar, conversar um pouco, falar um pouco sobre a técnica dessas produções. E a gente vai começar na Netflix, né, com o Canibal Americano, que é o Dahmer, né? Dahmer, um canibal americano, que é uma produção do Ryan Murphy, estrelada pelo Evan Peters, que fez o Mercúrio nos X-Men. É isso aí. Além de ter trabalhado em várias outras produções do Ryan Murphy. Então vamos lá assistir um pouquinho. Here we are. Home sweet home. Oh. Oh, what is that smell? Acho que muito cinematográfico, né? Bastante cinematográfico, muito inclusive. Cinematográfico. Mais do que o que deveria, na minha opinião. O que a gente tem para falar sobre Dahmer, o canibal americano?
Primeira coisa, a gente é acostumado a sempre observar nos filmes, né, o lado do herói. Apesar de que o cinema, principalmente o americano, ele dá uma exagerada no antagonista, né? Mas aqui eles conseguiram se superar. A gente sempre vê o lado do herói, mesmo que o protagonista seja bem mais elevado nível, mas o herói e a vítima sempre são a figura central. E aí vem o Dahmer com toda a sua história pesadíssima, com toda a sua bagagem de sofrimento, e a Netflix justificando o porquê das ações, né? É o tipo de ação que a gente pode dizer que é questionável, né? Porque não deixa de ser uma romantização, essa coisa de seduzir o espectador para acompanhar essa história. E nesse ponto, a gente viu o quê aí? Alguns segundos praticamente da abertura, e é muito convidativo. Já né? compra a gente de cara, né? Compra... Os 10 primeiros segundos, não tem como você largar a tela. Principalmente quem gosta de flashback, né? Os caras já chegam com Please Don't Go, da Cassie, e... É Cassie o nome da banda, né? Eu acho que é. Cassie. E de cara você já é conquistado com a música, né? A fotografia ela já vem de uma forma matadora também para despertar nossa atenção. No início você fica sem saber se a imagem está rolando ou se está pause, mas aí você fica para ver o que vai rolar. E ela vai, e aí é justamente isso, né? Te faz um convite para você entrar dentro da trama. Try to do a nice thing, you know? You're just like my mom. Telling on me when I ain't done nothing wrong. Outra coisa, Pilde, que me chama muita atenção é a escolha do Peter para fazer esse personagem, né? Porque o público jovem, ele já vem de um vício na série American Horror Story, já vem também conhecendo o ator pelo Mercúrio de Netflix, né? Aí você já pensa assim, caramba, eu tô vendo um herói dos X-Men protagonizando uma série de um assassino. Como que esse cara vai executar isso? É como se você pegasse o Thor, né? O Chris Hemsworth, para fazer um vilão, né? Como é que vai ser esse cara como vilão? Aí o segundo ponto que gera curiosidade na gente para assistir a série é a escolha do ator também. Não apenas, em minha opinião, não apenas pelo alto nível, a alta capacidade de interpretação dele e a experiência que ele tem interpretando psicopatas, né? Mas eu creio também que tem um pouquinho do marketing nisso daí. Pô, o cara já fez um super-herói. Como que vai ser um super-herói aos olhos de muita gente na pele de um vilão agora, né? Então eu acho que o segundo elemento de conexão com o público é esse. E de novo, eles acertaram muito. It's too late. Y'all came too late. Eat it. Vamos falar sobre o significado da música, né? Aí depois... Que a música fala, por favor, não vá, né? E ele nunca quer que as vítimas dele vão embora, por isso que ele fica com partes e ossos e tal. Quer dizer, ele coleciona objetos... Da vítima, ele fica com os que é uma coisa documentos. que o psicopata faz, e aí tem a conexão com a música. Você tá ficando fã da música, né? Eu sou extremamente apaixonado por essa música, cara. Eu sou extremamente apaixonado por essa música há muitos anos. E aí, comigo foi o ponto de conexão matador, assim. Se fosse outra música, eu assistiria Dahmer, mas talvez não causaria o impacto. E quando eu falo impacto, eu não estou me referindo à minha conexão com o psicopata, senão eu seria um também. Mas a minha conexão com a obra, né? Com a cinematografia, a construção da série como um todo, né? Então eu analiso muito por esse lado, eu sou muito fã da série Dahmer, por aspectos cinematográficos, a narrativa me conquistou muito, a forma como eles apresentaram todos os personagens ali muito bem amarrados, muito bem construídos. Senti uma falta de explorar um pouco a imagem do pai, porque, não vou dar spoiler, até porque no próprio trailer já tem, você vai ver essa cena que o Dahmer é preso, ele é julgado e tudo mais, e a série ela vai contar essa história, essa jornada, não do herói, né? A jornada do vilão. Mas lá na frente, quando o Dahmer é preso, notícias saem, programas de TV, livro, o pai escreve um livro, e muita gente acaba vendo o pai do Dahmer apenas como um cara que está aproveitando a onda para fazer um pouco de fama, fazer um pouco de dinheiro, né? Um oportunista, entre aspas, né? E o pai dele foi
também uma vítima, né? Ele vai muito além. A persona dele vai muito além de um homem que quer aproveitar essa situação para ganhar dinheiro, né? Principalmente quando ele decide não dividir royalties com as vítimas e tudo mais. Eu acho que a série explorou de forma um pouco negativa a posição do pai e a moral do pai. Ele ficou em xeque, na minha opinião. Então, eu acho que deveria ter investido mais na parte humana dele, né? Tá ali um pai mais durão. E como eu pesquisei muito a história do canibal americano, eu sei que o papel do pai na vida dele não foi apenas essa, né? Tá certo que mostra ali também um pai super presente, um pai que vai acompanhar o processo dele todo, um pai que nunca vai se ausentar, diferente da mãe dele, que virou as costas logo na infância dele, né? Mas o pai tá lá na cadeia, o pai visita e tudo mais. Mas eles bateram muito no pai na relação de aproveitar a mídia para fazer riqueza, né? Eu não achei isso legal. Achei que faltou um pouco mais da família dos personagens vítimas, né? Porém, tivemos a notícia que tem a renovação para a 2ª e 3ª temporada de Dahmer, né? Que vai focar agora, se continuar o planejamento que eles estão, né? Vai focar agora nas vítimas, né? Talvez por terem recebido muitas críticas, né? Muita porrada de ter romantizado tanto um psicopata, né? Um criminoso. Tinha suas deficiências, tinha suas motivações, né? Não justifica, mas explica. Tinha. Mas eu acho que pegaram pesado no romantismo, por isso que a gente acabou se tornando fã de um criminoso, cara. Como é que pode, né? Fã de uma história, na verdade, né? O cinema faz muito isso, né? De vez em quando aparecem uns personagens assim que não tem motivo para você gostar deles e eles acabam virando o charme, né? A atração, né? E o Dahmer é bem isso, né? A gente pode parar para analisar a fotografia da série todinha, é uma fotografia linear, então é uma fotografia que ela é gostosa de ser apreciada, né? Os olhos agradecem, é uma fotografia muito bonita, são movimentos muito sutis de câmera, muito leve, são os enquadramentos mais abertos e é suave de assistir, então não é aquele filme ou aquela série cheia de cortes, cheia de movimentos de câmera, o que causa... Em mim, particularmente, me causa muita resistência. Então, por exemplo, eu não consigo assistir o filme Ultimato Bourne, Identidade Bourne, Bourne não sei o que das contas, Bourne, tem um tanto, né, do Bourne aí, porque tem muitos cortes, é muito movimento de câmera, inclusive a câmera nervosa foi inventada no primeiro filme do Bourne, né, que é um filme de ação e foi justamente para justificar um pouco de falta de habilidade do ator em cenas de luta, então eles criaram esse efeito da câmera nervosa para despistar a falta de coreografia, né. Então, dali para cá, muitas séries e filmes vêm utilizando desse recurso e um bocado sem necessidade. Mas Dahmer, isso é aplicado, a direção de imagem dessa série fez o trabalho de casa perfeito. Então, a forma como eles usam os enquadramentos, os movimentos de câmera, para mim tá muito perfeito. I'm not eating that. Try to do a nice thing, you know? E a quantidade, de vídeos que apareceram na internet, assim, o cara com o celular dele na janela do prédio, viu um tambor azul em cima da laje da casa do vizinho lá, e ele filma com o celular na verticalzinha ali, posta, coloca a música Please Don't Go e escreve assim, alguma coisa errada não tá certa. Virou meme, cara. Uma história de um canibal. As pessoas estão usando como meme. Estão fazendo anúncio de infoproduto na internet, usando a cena que o Dahmer tá com a TV do lado assim, e ele aponta para a vítima com um facão e obriga a vítima a assistir o filme que ele quer de terror, e ele ameaça, ele fala, é melhor você assistir isso no Ultimato. Aí o cara usou uma cena dessa, alguns caras que eu já vi na internet usando essa cena, e na TV do Dahmer, que tem um filme de terror, o cara colocou a cara dele fazendo um anúncio. Se você não clicar aqui agora e não comprar o meu produto, e o Dahmer apontando o facão. Então chegou num nível assim de fanatismo, até perigoso, né? A gente tem que se preocupar com isso. Eu acho que é um dos motivos assim que a Netflix vai investir nas próximas temporadas no lado das vítimas, né? Até para, de certa forma, fazer uma compensação, né? O que já leva a gente para o nosso próximo documentário, que também está na Netflix, que é o Conversas com Serial Killer, né? E com o Ted Bundy, que é outro também serial killer famoso, conhecido, galã também, né? Esse foi romantizado não pela TV, mas pelas vítimas. É, pelas vítimas, né? Que é uma coisa impressionante, né?
That guy's been staring at you all night. What do you say we get out of here? What is it about this guy? When I feel his love, I feel like I'm on top of the world. There are things you don't know. Hi, officer. I think I must be lost. That will shock you beyond your worst nightmare. I am innocent. You don't actually believe this garbage, do you? It's in all the papers, Ted. Monkey! Oh! Esse aí é o trailer, né, do Ted Bundy, A Irresistível Face do Mal. Tem até uma piada no trailer aí que ele fala que ele é mais famoso que a Disney, né? Que a Disney World. E ele é interpretado pelo Zac Efron, que começou lá naquele High School Musical, né? Exatamente. E o Bud é tipo assim o grande nome dessa coisa da fixação das pessoas no serial killer e nessa irresistível face do mal que ele mostra, né? E olha só, a gente tem aqui o original, né? Quer dizer, não, aquele ali não é o... Tô na dúvida se esse é o, esse é o Ted Bundy original. Porque eles pegaram um ator tão parecido para fazer o documentário do Ted Bundy, né? De entrevistas da polícia com ele, muito parecido, que eu fiquei até na dúvida se esse aqui é o original ou se é o ator do documentário. E é o original. E parece com o Zac Efron mesmo. Parece. O Zac Efron ficou muito parecido, né? Não, de fato o cara era um galã, né? O Bundy é interessante justamente por isso. Essa coisa de sedução, essa coisa meio irresistível que ele trazia e como é que ele sistematicamente ia perseguindo, seduzindo e eliminando as mulheres. É o clássico que a gente costuma ver no filme de serial killer, Sim. né? Aquele cara que vai caçando as mulheres, vai eliminando elas de uma maneira ou de outra, vai seduzindo elas, violentando, né? E no final você chega a essa história de uma figura que foi construindo essa personalidade, construindo essa figura irresistível e acabou virando essa figura extremamente midiática. O pessoal falando, né, que quanto que ele era charmoso, irresistível. Então, olha só, um cara que ele mata mais de 30 mulheres, como que as mulheres, como que não chega a notícia de 5, 6 assassinatos antes para cair na mídia e as mulheres ficarem espertas, né? Que, olha, esse cara, ele é louco, não vai nada dele não, hein? Mas aí eu acho que quando o cara, pode até ter caído na mídia a imagem de um retrato falado, de um assassino em série e tudo mais, mas quando um cara desse aparece na frente de uma mulher que está vulnerável, em um contexto diferente, que ela não está esperando, às vezes numa festa, às vezes na fila do supermercado, e ele chega todo galã, todo gentil, eu acho que a última coisa que ela vai lembrar é que aquele cara ali, sendo um gentleman para ela, se parece com um cara de um retrato falado, né? Uhum. E aí o cara consegue fisgar mais uma vítima. O cara, ele é um criminoso, ele é um bandido em tempo integral? Não, essas mentes psicopatas, na minha opinião, são caras que eles têm os momentos, né? Eles têm os altos e baixos do estado deles e quando ele chegava no momento que ele sentia a sede da casca dele, né? Ele executava, tanto que ele ficou 1 ano com ela e não matou, né? Exatamente. Eu estava lendo que tem um psicólogo, parece que escreveu um livro justamente falando sobre isso, que são as fases da ação do psicopata. Tem uma fase de fabulação, onde é que ele fica imaginando, depois tem uma fase de caça, onde é que ele identifica essa vítima, e depois a fase de execução, onde é que ele comete o crime, e tenta realizar aquelas fantasias que ele tem e depois volta de novo para aquela fase meio depressiva que vai ser o gatilho para ele continuar cometendo os crimes. Né? Por isso que é a coisa do serial. Sim, e o interessante é que essa última fase depressiva não é por remorso, né? Não. É por não ter mais uma missão para executar, é porque acabou a jornada dele. Ou aí ele vai então ter que começar aquela coisa tudo de novo. querer experimentar de novo aquela emoção, porque quando o psicopata está fabulando, ele está de certa forma salivando com aquilo que ele vai poder fazer, porque aí ele objetifica a vítima, né? Que ele vai poder fazer com a vítima, e o que aquilo vai provocar nele. Por enquanto ele só imagina a sensação, Isso. né? Aí ele experimenta e depois que passa, vem de novo aquela coisa. Eu quero experimentar de novo. Aí ele vai colecionando. Só que ele sabe que se ele fizer muito um em cima do outro, ele vai ser pego. Aí ele tem que obedecer a regra do assassino, que é deixa a poeira baixar, aguarde um tempo. E aí, no caso, por exemplo, do Bud, eu me lembro que ele atuava em 3 estados. Então,
ele cometia os crimes, depois o outro estado e no outro estado, até que se juntasse tudo isso, porque a gente tem que pensar que hoje a gente vê lá CSI, a gente vê esses seriados aí os caras que fazem o perfil do criminoso, mas nessa época aí dos anos 70, tudo estava começando, né? Acho que é até difícil você explicar para a pessoa que isso aqui é um serial killer. Mas o que é um serial killer? É porque ele mata com condições similares, né? Com o mesmo modus operandi, e ele faz isso sistematicamente ao longo do tempo. Aí eu falo assim, mas isso não existe, porque é uma concepção que só foi aceita depois. I've never spoken to anybody about this. I am looking for an opportunity to tell the story as best I can. A person of this type chooses his victim for a reason. Possession, control, violence. Pois é, pessoal, o papo tá muito legal, Diego, tá muito tranquilo, mas nós vamos fazer um pequeno intervalo, nem que seja só para tocar o cartão de memória, e a gente já volta para continuar com essa troca aqui que tá fantástica. E eu vou tomar um café enquanto ele troca o cartão de memória ali. Então a gente está chegando aqui perto do nosso quase encerramento e vai ter mais dessas figuras irresistíveis, entre aspas, né? Que é o Billy Milligan, as 24 faces de Billy Milligan. Um cara com 24 personalidades. Vocês já viram isso em vários filmes, né, Diego? Vários filmes mesmo, né? Tem muito. Have you ever seen someone change personalities right in front of your eyes? Police in Columbus arrested Milligan. Billy Milligan. It still bugs me when they call me Billy, but I don't say much. I don't say anything really. But I'm not Billy. The Billy Milligan case is a one in a Engraçado que se eu puder conectar isso aí com outra produção, eu conectaria o Billy original, esse Billy aí que a gente está vendo agora, com o menininho do filme Iluminado, porque eles têm uma aparência muito parecida, eles têm um olhar muito parecido, eles têm um cabelo idêntico, né? Também é muito de época, né? Eu acho que aí a gente pega muito... É porque esse tipo de cabelo aí é bem anos 70, se a gente pensar bem. E você tá certinho, é o mesmo tipo de cabelo que você vai ver no... É bem Bee Gees, né? E aí é interessante, se a gente pensar, a gente voltando aqui só pro Iluminado, ele é um garoto e depois quando ele cresce, que tem aquela continuação do Dr. Sono, aí você vê o quanto que o cara sofreu, o quanto que o cara lutou e o quanto que o cara tentou encontrar um caminho. E encontrou um caminho não indo para o mal, né? Talvez até pela experiência dele. É o contrário quando você pensa no caso do Billy, que sofreu todos os abusos, as violências durante a infância, inclusive a violência sexual, né, dos padrastos, o que também é uma coisa que é, vamos dizer assim, isso a gente não pode chamar de clichê, mas que é uma verdade triste, porque a gente sabe que a maior parte dos abusos
de crianças estão relacionados a alguém da família. Sim. E muitas vezes da família é o companheiro, a companheira, ou de algum do pai ou da mãe, né? O padrasto, é a madrasta, é um tio, um avô que vem e que interfere nessa família. E o Billy é um caso clássico, né? Ele sofreu abuso de todos os padrastos, né, que ele teve. Se não me engano, foram um dos 3 que ele teve. A mãe dele, ele perdeu o pai quando ele ainda era criança e, salvo engano, a mãe dele casou 2 ou 3. Acho que foram 2 vezes. E os 2 padrastos foram relacionamentos bastante abusivos. Não só com o Billy, mas com a mãe, com os irmãos, né? Então ele sofreu muito. For the crime because it was done by one of his multiples. People here who knew him said for him, lying was a way of life. He should have an Academy Award For what? for the performance he's put on. E aí aqui tá, olha só, explica as primeiras 10 personalidades que ele criou como um mecanismo de defesa, né? Porque quando a personalidade oficial, né, que era o Billy, quando o Billy sofria com lembranças ou sofria no momento da agressão, via uma personalidade mais forte e o Billy dormia, né? A mente do Billy dormia, adormecia e vinha outra para defender, né? E surgiram as 10 primeiras até a fase da adolescência dele. Então, assim, as personalidades dele vieram como mecanismo de defesa e algumas das 10 primeiras eram as mais fortes que o protegia, depois vieram mais 14 e dessas outras 14, algumas que vieram cometiam crimes de estupro, de roubo e tudo mais, né? Aí vem essa coisa, por que ele tem múltiplas personalidades? Por que ele sofre desse transtorno? Defesa, violência na infância. Explica, não justifica. Tanto que o menino do Iluminado, em Dr. Sono, é o que você acabou de dizer, ele entendeu qual era o caminho que ele devia seguir, né? Então ele optou, sofreu a infância toda, foi assombrado a infância toda, mas escolheu o caminho do bem, né? Então será que temos opção, temos caras nessa situação, tem opção de escolha? Não sei, acho que vai ficar mais para psiquiatria responder essa questão. E aí a gente, de certa forma, essa discussão sobre psicopatas foi interessante porque a gente pegou o primeiro caso do Dahmer, que era um cara bonito, de certa forma irresistível, mas que você percebia que tinha uma coisa errada ali. Pegou o Bud, que é o primeiro galã, vamos dizer assim, né? E termina com o Billy, né? O que lembra a gente também o grande iniciador dessa linha toda, que é o Charles Manson, né? Que também merece aí uma discussão específica só dele. Tem uma passagem do Manson no Mindhunter. Eles entrevistam. Acho que é na segunda temporada eles entrevistam. Ele aparece. Ele aparece. E tem também um documentário só dele. Tem a aparição da figura do Manson em vários filmes, né? Até Era Uma Vez em Hollywood ele aparece também, né? Num momento lá. Mas é isso, são filmes brilhantes, séries muito icônicas. Eu acho que eu posso colocá-las na minha lista de séries icônicas. Eu coloco essas 3 séries aí tranquilamente, não pelo psicopata, não pela história do cara, mas como eles criaram toda essa narrativa para te fazer conhecer essas histórias aí. Mas eu espero que eles façam a mesma narrativa para mostrar o lado das vítimas, né? Que é o que você falou lá atrás, de criar uma compensação. Mas ainda assim, é uma compensação? Será que há como compensar as vítimas, né? Família, amigos e tudo mais? Eu acho impossível. Mas pelo menos a gente vai conseguir ver um equilíbrio nessa balança para o público, né? Porque Netflix, Amazon Prime, canais de TV, né, produtoras de filmes, são os maiores formadores de opinião do planeta, né? Então, elas têm um poder de ditar a personalidade das pessoas da geração que está crescendo, né? Nossa personalidade sofreu grande influência, a pessoa que você é e que eu sou, sofremos grande influência do que a gente assistiu quando era criança no cinema, na TV de casa, na sessão da tarde, na tela quente da Rede Globo, né? Então a gente é um produto de muita coisa que a gente consumiu, né? E me preocupa se esse tipo de produção só cresce nos streamings, que tipo de pessoas vão ser formadas, né, em questão de caráter. Eu acho que aí você tem um ponto muito importante. Mais do que, de certa forma, pensar numa compensação, é uma questão de dar voz para esse outro lado. Dar voz para essas vítimas, ou dar voz para o que aconteceu com essas vítimas, para que as pessoas possam conhecer e, de repente, não comecem a achar que todo psicopata é lindo, maravilhoso, simpático e enveredar por essa abordagem
meio disruptiva, vamos dizer assim, né? Então, assim, olha, tem gente que escreve uma carta para o psicopata lá na cadeia, teve muito isso, né? Tem gente que posta nas redes sociais a capa da série Dahmer ou do TED e tudo mais, faz posts exaltando a figura do cara, mas, cara, deixa eu te falar uma coisa. Se você parasse na frente desse Dahmer, de verdade, na casa dele, naquela época, ele colocasse uma faca no seu pescoço, te desse um murro, te dopasse e começasse a cortar algumas partes de você enquanto você estivesse vivo, com certeza você não seria fã da série. Com certeza você iria detestar a ideia de assistir esse cara na TV. Então, quando você romantiza demais e curte demais uma história dessa, eu acho porque você está muito na superficialidade da questão lógica e psicológica da história, né? Aqui a gente está exaltando a cinematografia, a parte criativa, a parte produtiva, como essas histórias são contadas, tá? Em momento algum a gente exalta aqui a imagem do criminoso, né, Elpidio? Então a gente tem que saber, tem que ter muito discernimento de separar essas duas coisas, de quem é o personagem fílmico e de quem é o verdadeiro autor da história. Então são duas coisas distintas. Gente, então nós estamos chegando ao final desse papo aqui. Acho que foi o suficiente para a gente discutir umas coisas interessantes. Vão ficar faltando mais coisas, a gente pode retomar isso. E a trilogia do Shyamalan fica aí uma boa sugestão para a nossa produção. Produção, anota aí, confere para a gente poder ver e aí a gente volta depois. Pessoal, até mais. Muito obrigado por vocês terem vindo aqui. Diego, muito obrigado Obrigado, meu querido. Sempre é um prazer. Pela sua presença aqui. E a gente volta na semana que vem.